O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Felipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E o que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorificarei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. E nós estamos concluindo o nosso período quaresmal. Estamos chegando ao fim dessas 5 semanas que nós nos preparamos para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Durante essas 5 semanas nós ouvimos Deus falar conosco, nós ouvimos a mensagem de Jesus, nós vimos a palavra do Senhor que nos chamou e continua a nos chamar no nosso processo de conversão. Nós precisamos, assim como vemos na liturgia de hoje, assim como os gregos, nós precisamos também querer ver Jesus. E este ver Jesus é algo muito mais profundo do que simplesmente olhar, né? Ver Jesus é aderir a Jesus, é encontrar-se com Cristo e caminhar com Ele. Então essa é a nossa realidade. Os gregos, eles queriam fazer essa experiência do Senhor. E isso já nos mostra essa antecipação da fé, né? Essa universalidade, melhor dizendo, da fé para todos os povos. Por quê? Jesus, porque o Senhor quer que todos nós possamos alcançar a salvação. É interessante nós olharmos que Jesus, ele era consciente da sua missão, consciente da sua hora. Quando Felipe e André vão conversar com o Senhor, ele diz: chegou a hora, né, em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Jesus já estava se preparando para concluir a sua missão. E hoje, mais uma vez, ele nos mostra justamente como isso vai acontecer, né?
Se o grão de trigo que cai na terra e não morre, ele continua só um grão de trigo. Ou seja, se Jesus viesse ao mundo, se Jesus passasse pelo mundo, simplesmente para falar do projeto de Deus, falar do projeto do reino, e que isso não é tão simples assim, mas se fosse para viver essa realidade apenas, ele seria apenas mais um profeta, né? Ele apenas viveria aquilo que é o falar da vida. Mas se ele morre, então produz muito fruto. Ou seja, Jesus, com a sua morte, né, elevado na cruz, e aí nós temos a figura da cruz em nossa caminhada, ele produz muito fruto. Então, ele produz o fruto da vida eterna. Por isso que nós temos que redimensionar, podemos dizer assim, a nossa ideia, né, a nossa ideologia de cruz. Sempre vemos apenas ela no sentido mais restrito. Cruz é dor, cruz é sofrimento, cruz é tristeza, cruz é problema, cruz é angústia, cruz é morte, né? Mas nós temos que vê-la que através de toda essa realidade, a cruz é instrumento de salvação em nossa vida. A cruz é a passagem para a vida eterna. Então, Cristo tinha claro isso em sua mente. Por isso ele se doa, por isso ele se entrega a cada um de nós, por cada um de nós, né? Então, nesse mundo é preciso que nós possamos fazer essa experiência do amor, essa experiência da doação. Porque quem se pegar a sua vida pode perdê-la. Porque muitas vezes nós vemos a vida de uma forma meramente humana, né? A vida de uma forma, no sentido mais profundo da palavra, uma vida meramente mundana, né? Não no sentido de pecado, mas das coisas do mundo, da nossa vida como um todo, né? E nós somos chamados a ter uma vida mais espiritual, né? Uma vida mais próxima de Deus. Mas quem faz pouco conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Ou seja, devemos neste mundo caminhar para a vida eterna, caminhar para aquilo que é a vontade de Deus. Diante de toda essa realidade, nós somos chamados a seguir o Cristo, a clamar a Cristo, a Deus, assim como Cristo fez, né? Nós vimos a leitura da carta aos Hebreus. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Então, diante de nossas vidas, diante dos nossos desafios, diante dos nossos problemas, diante da nossa angústia, né? E mais uma vez, torno a dizer, diante de todo este momento que nós estamos vivendo, desta pandemia, somos chamados a dirigir nossas preces a Deus, assim como o próprio Cristo fez. Somos chamados a clamar ao Senhor, a suplicar ao Senhor, até mesmo com lágrimas, para que nós possamos superar todo este momento. Superar as nossas angústias, superar a nossa ansiedade, superar a nossa depressão, superar os nossos medos, superar esta pandemia. Que o Senhor possa nos ajudar verdadeiramente a termos forças, né, para que possamos superar toda essa realidade. Criar em mim um coração que seja puro, que mesmo de casa, né, mesmo em casa, porque, como infelizmente eu tenho dito, nós não vamos ficar
apenas esses 15 dias de restrição, né? Infelizmente, a pandemia está muito mais severa, muito mais grave do que o ano passado. Então, tenhamos a certeza de que vamos precisar de muita oração. Vamos precisar de muita presença de Deus para superarmos tudo isso. Então, mesmo de casa, é preciso nós buscarmos esse coração que seja puro, esse coração que seja presente em Deus para vivermos a sua Páscoa. Vamos viver de uma forma, mais uma vez, de uma forma típica, né? A nossa Semana Santa, a nossa Páscoa, mas nós não vamos deixar de rezar a Deus. Como muita gente tem falado, né? Nós temos visto aí nas redes sociais. Tudo está fechado, menos o céu. Então, que nós possamos rezar a Deus, pedir a intercessão de São José, de Nossa Senhora, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e as vidas e as famílias do mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.